Fala pessoal, e hoje vamos conversar um pouco sobre o PubMed. Então daremos algumas dicas interessantíssimas para você. Fique com a gente. Então pessoal, para ter acesso ao PubMed é bem simples. Nós podemos utilizar aqui o Google. Basta escrever PubMed nesse campo e clicar nesse primeiro site encontrado. E aqui nós estaremos diante do novo PubMed. Ele sofreu algumas modificações nesse último ano, mas de maneira geral ele mantém as mesmas características da versão anterior. Então é importante saber que ele é gratuito, ele fornece acesso ao Medline, assim como ele disponibiliza materiais científicos voltados especificamente para a da saúde. Então vamos encontrar artigos, trabalhos científicos voltados para a área da medicina, educação física, odontologia, nutrição, fisioterapia e etc. Uma outra informação é que você deve ter pelo menos um domínio básico da língua inglesa, já que o site é todo em inglês. Caso você tenha um pouco de dificuldade, nossa recomendação é que você utilize o Google Tradutor ou até mesmo o Google Chrome, que ele pode auxiliar vocês nas traduções. A nossa ideia nessas dicas de hoje é seguir uma certa sequência lógica para a busca de trabalho científico. Então, a primeira dica da gente é utilize o guia para os usuários. Então, assim como vocês, quando compram um eletrodoméstico, por exemplo, um aparelho eletrônico, que você não tem um domínio, você recorre ao manual de instruções. Aqui é da mesma forma. Se você não conhece essa base ou conhece muito pouco, a nossa recomendação é que você venha até aqui, utilize esse guia, e aqui vocês encontrarão algumas perguntas frequentes. Então isso aqui vai servir como uma espécie de tutorial, vai ajudar você a navegar tranquilamente nesse site. E a dica número 2 é utilize os termos MESH. Então isso já foi falado inclusive em outro vídeo, intitulado DEX e MESH, então recomendamos fortemente que vocês acessem e assistam novamente esse vídeo. Mas de maneira geral o acesso será feito bem aqui, tem escrito MESH Database, tá bom? E aí vocês seguem o passo a passo para saber exatamente qual o termo mais adequado que vocês devem utilizar na busca de vocês. E a dica 3 é como construir uma busca simples e efetiva. Então, para muitas pesquisas, não vai ser necessário utilizar tags ou sintaxes especiais, como os operadores booleanos, os operadores de truncamento, as aspas, que isso inclusive já foi falado em outro vídeo também. Por quê? Porque nesse caso, o PubMed ele utiliza algumas ferramentas automáticas para ajudá-lo a encontrar resultados mais relevantes. Então, eles geralmente utilizam ou combinam termos utilizando o operador booleano AND, isso de forma automática. E vocês vão perceber na prática que algumas buscas que vocês forem realizar, elas não vão ser tão específicas ou tão refinadas. E aí serão necessários talvez utilizarem outras formas de busca que nós vamos falar um pouco mais à frente. E agora vamos colocar um exemplo de como realizar essa busca simples. Então vamos dizer que meu trabalho envolve idosos. Então primeiro aqui nesse campo eu coloco a palavra idosos. Eu vou buscar. Então aqui vocês podem ver a quantidade de resultados encontrados, mais de 5 milhões. Então isso aqui ainda está muito genérico, então precisamos ser um pouco mais específicos. Então vamos dizer que além de idosos eu quero saber como anda ou o padrão do sono desses idosos. Então vou colocar sleep. Então resultados que envolvem o sono de idosos já caiu para 72.275. Então vocês já perceberam que eu já deixei um pouco mais específico essa minha busca. E a quarta dica é sobre a utilização de filtros. Na verdade, você pode deixar a sua pesquisa, a sua busca ainda mais refinada com a utilização desses filtros. Então podemos ver que eles se encontram aqui ao lado esquerdo dos resultados, nessa coluna. Então podemos filtrar apenas pelo resumo, pelo texto completo livre, pelo texto completo, pelo tipo de artigo, por exemplo, ensaios clínicos, meta-análises, revisões sistemáticas, pelo ano, a data de publicação do último ano, últimos 5 anos, últimos 10 anos. E podemos também adicionar outros filtros. Na verdade, esses filtros que eu mostrei anteriormente, eles são os mais populares, por isso que eles mostram apenas esses, mas vocês podem adicionar outros, Então podemos adicionar mais tipos de artigos, aqui tem tudo. Podemos filtrar pela espécie, se eu quero outros animais, se eu quero humanos e etc. Se eu quero filtrar por línguas, por sexo, por jornal, por idade, enfim, tem aqui uma série de possibilidades, tá ok?
Então isso vai facilitar bastante na busca de vocês, tornar o estudo ainda mais refinado. E a dica 5 é como obter esses artigos. Então nós podemos perceber que alguns trabalhos encontrados, eles apresentam esse termo, né, de artigo livre. E isso é super interessante. Vou clicar aqui em cima desse estudo 4, nós podemos ter acesso ao trabalho na íntegra, basta clicar aqui e podemos ver que disponível tanto o resumo, a introdução, os materiais e métodos, os resultados, enfim, você tem acesso a todo o trabalho, tá ok? Por outro lado, existem estudos que não estão disponíveis livremente, né? E nós podemos perceber, todos esses estudos, por exemplo, o 1, o 2 e o 3, eles não estão disponíveis de forma livre. O que é que vocês podem fazer? Então tem duas opções que a gente pode sugerir. A primeira é você entrar em contato com o seu orientador, com o seu professor, e saber se ele possui alguma outra estratégia, se ele pode utilizar uma outra base de dados ou alguma outra ferramenta para ter acesso ao artigo completo. E uma outra possibilidade é vocês procurarem por outro artigo que tem uma temática similar e que tem acesso livre. Então isso pode facilitar aí a busca e a utilização desse trabalho para alguma pesquisa sua. E a sexta e última dica é sobre a utilização de outras ferramentas para a busca desses trabalhos científicos aqui no PubMed. Então, inicialmente falando sobre a busca simples, utilizando esse campo especificamente, porém existem outras formas, como a busca avançada, que tem bem aqui, assim como a busca pelo Mesh. Especificamente sobre essas outras ferramentas, nós vamos falar um vídeo à parte, já que é um tema um pouco mais delicado e precisa um pouco mais de tempo, tá ok? Mas de maneira geral, falando especificamente da busca avançada, ela vai possibilitar a gente criar grandes e complexas cadeias de pesquisa, utilizando alguns termos mais específicos. A gente pode utilizar o próprio operador booleano, o próprio operador de truncamento. Então nós vamos mostrar para vocês alguns detalhes. Então por hoje é só. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos e aguarde os próximos vídeos. Fique com a gente. Até logo.